Alô, galerinha do Listmed, e aí, tudo bem? Essa primeira câmera aqui para mostrar para vocês uma visão de como é que é um estúdio onde a gente grava os nossos conteúdos, né? Primeiro estudo, o que nós vamos gravar, depois a gente prepara a apresentação, usa aí diversas tecnologias, depois a gente arruma as câmeras, monta a luz e aí grava o conteúdo. Então, para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam. Bom, eu quero agradecer a vocês, porque essa semana nós passamos de 4.000 inscritos no nosso canal. Graças a Deus as coisas estão indo muito bem, graças à sua ajuda. Então eu queria pedir a vocês que continuassem curtindo, compartilhando esse conteúdo para que a gente ganhe novos inscritos e principalmente acionando o sininho no sentido de que a gente possa notificar vocês de novos conteúdos, tá certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre a CLS. É um conteúdo bastante extenso, mas eu preparei um caso clínico no sentido de que a gente possa compartilhar com vocês a vida real. Não adianta ficar aqui passando conteúdo científico sem que vocês sintam daí como é que é o atendimento de um paciente gravemente enfermo que chega no pronto-socorro ou na UTI. Então, eu preparei esse caso clínico aqui, vamos ver aqui, que é o seguinte, um paciente de 70 anos de idade, 90 quilos, ele tem 1,70 m, chega ao pronto-socorro com queixa de dor no peito há 1 hora, em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo, e dorso, tem diaforese, pele fria e pegajosa, e dispneia importante, vejam isso aqui, ó. Dispneia importante. É diabético e hipertenso e tem doença arterial periférica e também obesidade. Eu já calculei aqui para facilitar para vocês essa variável, que é a área de superfície corpórea dele, que tem em torno de 2 metros quadrados. Isso é feito com base no peso e na altura do paciente. E aí, qual seria a sua primeira medida para esse nosso paciente? Me conte aí. Qual seria a sua primeira medida? Qual seria a sua primeira medida para o paciente? Monitorizar ele, oximetria, né? E pegar uma veia, fazer um eletrocardiograma, realizar uma glicemia capilar, fazer uma gasometria arterial, ou avaliar ele também com eco e ultrassom à beira-leito. O que é que vocês fariam? Me diga aí. Bom, tendo essa disponibilidade, nosso serviço tem, eu faria tudo, né? Pediria para monitorizar ele inicialmente, botar a oximetria para ver se ele está precisando de oxigênio, tá certo? Faria um eletrocardiograma de 12 derivações, faria glicemia capilar, galera, isso aqui não pode faltar, porque é item de confundimento de rebaixamento do nível de consciência. Então, glicemia capilar sempre. Gasometria arterial, se eu dispusesse, e avaliar com eco e ultrassom à beira-leito também, se eu dispusesse. Como lá no nosso serviço tem, a gente termina fazendo tudo isso aqui, tá certo? Eu acho que com isso aqui você mata a questão. Agora, lembre-se que é um paciente que tem dor no peito. Então, dor torácica, você tem que não só ficar achando que é infarto agudo do miocárdio, você tem que investigar as outras possibilidades. Porque a dor torácica ela pode estar relacionada com o coração e também não coração, ou seja, de outra causa. E as 4 que vocês têm que ter em mente para que não passe batido são tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, tá certo? Pneumotórax hipertensivo e dissecção da aorta torácica. Então, toda vez que chegar um paciente com dor torácica, mesmo que ela seja típica, vocês têm que estar antenados para diferenciar, fazer diagnóstico diferencial desses 4 itens, porque são os itens que realmente matam o paciente, que aumenta a mortalidade no pronto-socorro. Mas, não sendo nenhum desses 4, vocês vão prosseguir com a investigação do infarto agudo do miocárdio. Então, esse paciente foi realizada a monitorização
e eletrocardiograma de 12 derivações, foi feita uma punção venosa periférica calibrosa, isso aqui é importante, ó. O Glasgow dele era de 8, tá certo? A abertura ocular 2, resposta verbal 3 e resposta motora 3. A PA era de 80/50, tinha uma frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 28, saturando 88%, crépitos até o ápice pulmonares, pulsos simétricos, isso é importante porque vocês sabem que na dissecção de aorta vocês podem ter os pulsos paradoxais, tá certo? E finos. E o tempo de enchimento capilar dele já estava um pouquinho elevado, de 6 segundos. Seguindo, o eletro era esse aí, ó. Ele fez um eletro e a gente está vendo aqui, ó, supra de V1, ó, V1, tá certo? Tem aqui também até V5, ó, até V5, ó, até V5. Então, é realmente uma patologia extensa. Tem aqui também um infra, ó, de D3, tá vendo? E vamos ver a AVL. AVL também tem um supra, ó. Então, o diagnóstico está aí no eletro. Eu coloquei aqui, ó, o que é um supra do segmento ST para que vocês possam entender, né? A gente considera supra toda vez que você tem acima de 2 quadradinhos e meio da linha de base, aqui está a linha de base, ó, para homens e 1,5 para mulher. E a gente traça uma linha reta aqui. E esse ponto aqui onde eu estou marcando é chamado ponto J, que é exatamente o determinador para que você faça essa medida aqui para baixo, tá certo? Então, isso aqui é um zoom do que é um supra do segmento ST que está acontecendo nesse eletro aqui em múltiplas derivações do nosso paciente que acabou de chegar. Seguindo, aqui é o coração dele, ó, você veja que é um coração relativamente com o gesto, né? Eu botei aqui esse filme do eco dele. Aqui é a válvula mitral, o sangue está passando, mas observe que tem uma dilatação importante do ventrículo esquerdo, ó. Válvula mitral, o Doppler da válvula mitral e essa dilatação importante do ventrículo esquerdo. E observe que ele está como se fosse cansado, né? Ó, o átrio aqui também está dilatado. Então, isso aqui colabora muito para o nosso diagnóstico. Na hemodinâmica que foi feito dele, ó, eu coloquei aqui para vocês saberem, ó, débito cardíaco é igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. Como é que a gente adquire o volume sistólico, Rolando? Você faz o VTI da via de saída do VE e multiplica pela área, da via de saída do ventrículo esquerdo. E essa área aqui é adquirida a partir do diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, imediatamente abaixo da válvula aórtica. Aí, no caso do nosso paciente, ele tinha um volume sistólico de um VTI de 7 e a área da via de saída do ventrículo esquerdo era de 3 centímetros. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, o volume sistólico dele era 21 ml, muito baixo, né? Aí você vem para o débito cardíaco, ó, débito cardíaco. 21 do volume sistólico vezes a frequência cardíaca, que eu dei lá na monitorização inicial, vocês veem que ele tem um débito cardíaco de 2,5 litros por minuto. E o índice cardíaco, que é a divisão do débito cardíaco pela área de superfície corpórea, lembra que eu falei que era 2 lá atrás? Então eu tenho um índice cardíaco de 1,25. O valor normal é 3,5, mais ou menos 0,7 litros por minuto. Então esse paciente está em franco choque cardiogênico. E aqui para mostrar a vocês como é que é feito o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Você faz essa medida aqui, aplica aqui, ó, o VTI vezes a área, você tem o volume sistólico. Tendo o volume sistólico, multiplica pela frequência cardíaca, você tem um débito. Depois divide o débito pela área de superfície corpórea, você tem aí
o índice cardíaco, que é o que nos interessa, tá certo? Às vezes, um débito cardíaco de 3 litros é muito bom para uma paciente magra, estatura mediana, e é ruim para um paciente que tem 100 quilos, que tem 1,90 m. Então, indexar é o caminho para que a gente não erre. Mais uma vez aqui, ó, o eco, mostrando o átrio direito dele e o ventrículo esquerdo com gestos, né? Ou seja, hipervolêmicos. Bom, a gente aproveitou, fez também o ultrassom do pulmão e observe aqui, ó, pleura. A pleura, tá certo? E abaixo da pleura você vê essas linhas BIR, parecendo véu de noiva, tá vendo? Aqui a gente chama de P1, porque elas têm um espaçozinho entre elas, as linhas B. Isso é um sinal clássico de congestão pulmonar. Além da ausculta que você fez, que você viu creptos, desde a base até os ápices, o paciente está totalmente congesto, a gente fez ultrassom e verificou esse quadro aqui de linhas B, linhas BB1 em todos os campos pulmonares, que significa edema agudo de pulmão. Seguindo aqui, galera, foi feito também, já que a gente estava ali fazendo toda a avaliação, a avaliação da veia cava inferior, onde mostrou que a veia cava inferior dele também está congesta, tá vendo? Aqui está o átrio direito do paciente, a veia cava inferior chegando, aqui está o fígado, e a veia cava inferior tinha um diâmetro de 18 milímetros, colabamento ausente, ou seja, totalmente congesta, e a gente poderia fazer o índice de extensibilidade da veia cava inferior. Pegar o diâmetro maior, diminuir pelo menor e dividir pelo menor. Nós fizemos isso, deu 5%. Isso indica que esse paciente, em hipótese nenhuma, é lógico, né, necessitaria de volume. Esse cálculo aqui é quando os pacientes estão hipovolêmicos, que você faz para verificar se ele é responsivo ou não a volume. Tudo bem até aí? Essa cava com 18 milímetros sem colabamento projeta uma PVC de 10 milímetros de mercúrio, tá certo? Então é um paciente que está realmente congesto. Aqui novamente, para mostrar a vocês como que é medido a cava, né? Mede o maior espaço, menos o menor, divide pelo menor. Aqui mais ou menos 3 centímetros do átrio, ó, você mede aqui. Isso vai lhe dizer se o paciente precisa ou não de volume. Nesse caso aqui, evidentemente que não. Aqui está a gasometria arterial do paciente, tinha um pH de 7,20, eu botei em vermelho as variáveis que estão alteradas, aqui está quase tudo, né? A PCO2 de 55, a PO2 de 63, está hipoxêmico. O lactato elevado, 3,2, uma fração de ejeção de 90%, usando máscara não reinalante. A relação PF de 70, ó, muito ruim. Tinha uma acidose metabólica de 16 de bicarbonato. O potássio baixo, cálcio baixo, cloro e sódio, o sódio no limite superior, o cloro normal. Com dados nessa gasometria, nós chegamos à seguinte conclusão: toda vez que você tiver um paciente com acidose metabólica, você tem que fazer a PCO2 esperada, que é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. No nosso caso, deu 32, mais ou menos 2. Como o nosso paciente tem 55 e o valor da normalidade para ele seria 32, nós já fizemos o diagnóstico aqui de uma acidose respiratória. Como nós temos a presença aqui de uma acidose também metabólica, nós temos que calcular o annual gap, que é o sódio menos o cloro mais o bicarbonato, que no nosso caso aqui deu 26. Então é uma acidose metabólica com annual gap elevado. Isso é extremamente importante para que nós tenhamos a convicção de que o tratamento é para acidose metabólica com annual gap elevado. Aí você faz o delta gap, que é o annual gap menos 12, menos 24, menos o bicarbonato. Aqui deu exatamente 6. 6. Quando você tem um delta gap acima de 6, significa que o paciente, além de uma acidose metabólica
metabólica com NO-GAP elevado, ele também tem uma alcalose metabólica. Olha que loucura. Mas pode, viu, galera? Você pode ter 2 distúrbios metabólicos num único paciente. E quando o delta gap é menor que 6, menor que 6, você tem aí uma acidose metabólica com NO-GAP elevado, associada a outra acidose metabólica com NO-GAP hiperclorêmica, né? Ou seja, com NO-GAP normal. Então, no caso do nosso paciente, ele tinha uma acidose mista, sem presença de distúrbio secundário associado, e hipoxemia com choque. Olha o lactato, 3,2. Tá certo? O lactato, quando passa de 2, você começa a verificar que poderemos estar diante de problema. Bom, essa é a gasometria do nosso paciente. E aí, diante desses dados, o que vocês acham que o nosso paciente tem? Uma angina instável, um IAM com supra, sem supra de ST, um IAM com supra de ST sem choque, ou um IAM com supra de ST com choque cardiogênico? Qual que vocês escolheriam? Eu coloquei aqui esse desenho para mostrar a vocês como é que acontece o infarto agudo do miocárdio. A placa de colesterol LDL, o low, né? Ele anda pela periferia, começa a se agrupar aqui, se aderir por conta das doenças de base que você tem: diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade. Então tudo isso facilita a adesão das placas de colesterol LDL aqui no endotélio do vaso. E aí esse vaso vai endurecendo. Quando ele quebra aqui, ó, e ferrou. Quebrou. Houve a lise endotelial. Quando há uma lise endotelial, o organismo diz: ei, gente, estamos aqui com problema. Aí começa a ver, tá certo? A adesão plaquetária, depois a agregação plaquetária, a formação de trombo, vai fechando, e aí o sangue deixa de passar e ocorre o infarto agudo do miocárdio. E aí, quando você tem isquemia importante, quando o músculo está morrendo, aparece o supradesnível do segmento ST. E no outro caso, quando há algum suprimento ainda de oxigênio para aquele músculo, você tem um infarto sem supra de ST. Então, quem marcou? Infarto agudo do miocárdio com choque cardiogênico, acertou, que é o caso do nosso paciente. Ele tem um infarto importante e tem um choque cardiogênico. Lembra? Pressão 8/5, enchimento capilar retardado, lactato em alta, taquicárdico, já está rebaixado, a escala de coma dele era de 8, então nós estamos diante de um quadro de infarto agudo do miocárdio com supra de ST de múltiplas derivações, vai de V1 a TV5 e também a VL. Então, provavelmente, esse paciente tem um infarto agudo do miocárdio, comprometendo a artéria descendente anterior e também parte da irrigação lateral do paciente. Então, eu botei aqui, ó, uma tabela para mostrar a vocês como curso choque cardiogênico. Ó. A veia cava inferior, que representa a pressão do átrio direito e a pressão venosa central, está aumentado, tá vendo? Está aumentado. A relação EA, que representa a pressão capilar pulmonar, também está aumentada. Ó. O débito cardíaco está diminuído, nós vimos, né? O índice cardíaco dele de 1,25, está bem ruim. E a resistência vascular sistêmica está aumentada e a resistência vascular pulmonar diminuída. Então, é assim que cursa o choque cardiogênico. Eu botei aqui todos os outros para que vocês possam diferenciar, mas vamos focar no nosso caso aqui, que é o choque cardiogênico. Falou, galera? Seguindo. E aí, o que é que vocês fariam agora? Vocês entubariam o seu paciente, vocês passariam acesso venoso central e uma pressão arterial invasiva,
usaria droga vasoativa e correção do potássio e cálcio, lembra? Lá na gasometria que nós fizemos que o potássio dele e o cálcio estava diminuído. Ou levaria ele para a intervenção percutânea coronária? O que é que vocês fariam? Vamos lá? Eu faria tudo. Não apareceu aqui, mas eu faria tudo. Eu entubaria esse paciente, ele está rebaixado. A escala de coma de Glasgow de 8 não protege a via aérea. Eu passaria acesso venoso central, a pressão arterial invasiva, para que eu tenha controle dessa pressão. Colocaria ele em droga vasoativa e corrigiria o potássio e o cálcio do paciente e programaria para ele, já chamaria a equipe de hemodinâmica no sentido de que a gente tem que intervir para tentar salvar esse músculo, porque senão esse paciente vai ter um desfecho negativo. Então aqui, ó, intubei, olha aqui, ó, passei um acesso venoso central, depois aqui, ó, a velha e boa dobutamina e a noradrenalina, não é? Então, são essas medidas iniciais, e aí eu chamaria a galera da hemodinâmica para dizer a eles, ó, nós estamos com o paciente com choque cardiogênico, e a opção satisfatória para ele nesse momento é a intervenção coronariana percutânea. Então, todas as alternativas aqui estão corretas. Bom, nosso paciente foi intubado com sucesso, realizado acesso venoso central em veia jugular interna direita e pressão arterial invasiva em artéria radial direita. Iniciou-se a infusão contínua de noradrenalina e dobutamina. Então, nesse caso aqui, ó, o paciente está hipotenso. Então, eu preciso de duas ações. Eu preciso diminuir o continente para que o volume que chegue no coração aumente. Então, faço noradrenalina. E também preciso melhorar o inotropismo cardíaco. Você lembra no eco lá inicial como estava o coração batendo devagarzinho? Após esse procedimento, a saturação era de 98%. Olha como ele melhorou. A PA subiu. A frequência cardíaca, botei aqui, está errado, a frequência cardíaca 88, e o tempo de enchimento capilar, que era de 6, reduziu para 4, e o paciente foi encaminhado para a hemodinâmica. Eu botei aqui esse filmezinho, onde mostra, nós só fazemos punção guiada por ultrassom. Olha a agulha chegando aqui na veia jugular interna direita, vou mostrar de novo aqui, ó. Por quê, galera? Porque evita acidentes, evita punção de arterial, evita fístula arteriovenosa, evita pneumotórax. Então, isso aqui é tudo de bom. Seguindo com o nosso paciente. E aí, qual o próximo passo? Você já organizou a hemodinâmica dele, entubou, está tranquilo lá, mas ele tem artéria fechada. O que vocês fariam aí, então, nesse instante? Dupla agregação antiplaquetária, enoxaparinina, controle hemodinâmico e ajuste da ventilação mecânica. Então, isso aqui a gente vai fazer tudo, né? Por que tudo? Porque a gente precisa fazer a dupla de agregação plaquetária. Às vezes a gente deixa para que o segundo antiagregante plaquetário, a gente faz aspirina, e o segundo, no caso do paciente ser encaminhado para a hemodinâmica, a gente deixa que o hemodinamicista decida pelo segundo antiagregante plaquetário. Mas a enoxaparina a gente tem que fazer o ataque e a primeira dose, tá certo? 1 mg por quilo de peso, mais 30 mg venoso, né? E controle hemodinâmico, você já está com ele monitorizado, tem que manter a hemodinâmica dele, e fazer o ajuste da ventilação mecânica para que a ventilação mecânica não termine prejudicando esse coração que já está gravemente enfermo, por conta do aumento da pressão intratorácica. Então, a dupla de agregação plaquetária geralmente iniciada o mais cedo possível após o diagnóstico de AM com supra de ST, com aspirina sendo administrada imediatamente e o inibidor receptor P2Y12, o clopidogrel, sendo adicionado assim que possível, né? Já falei sobre isso. E você realiza também, como eu coloquei aqui, a enoxaparina. Então, tudo aqui para esse paciente. Estamos indo bem, né?
no tratamento do nosso paciente. O que vocês estão achando? É assim que acontece, tá certo? Não pensa que é só flores, não. Você tem que fazer as intervenções na sequência do que acarreta maior morbidade e mortalidade, entendeu? Por exemplo, nosso paciente estava chocado. Eu precisaria fazer alguma coisa, proteger a via dele, então a gente tomou, agora droga, pá, monitorização hemodinâmica mais avançada. Então, vamos lá. Aqui. Quando se iniciou o procedimento de intervenção coronária percutânea, com a primeira injeção de contraste, o paciente fez uma bradicardia, com frequência de 35 batimentos por minuto. A PA caiu, ó, chocou, 5/3, e a saturação também desabou, 88. Foi realizado um novo eletro de 12 devirações que demonstrou tratar o infarto do miocárdio com supra, tá certo? Parede inferolateral dorsal, acompanhado de dissociação atrioventricular completa, BAVT. E aí, galera, o negócio complicou, né? Então, nosso paciente estava na sala de hemodinâmica para fazer a intervenção e aí veio essa catástrofe aqui, ó. BAVT associado com IAM. O que vocês fariam aí agora? Como proceder? Tá lá na hemodinâmica, né? Galera lá esperta. Você faria atropina, 1 grama, faria o marcapasso transcutâneo, marcapasso transvenoso e continuava a intervenção coronariana percutânea. O que vocês fariam? Diga aí. Hein? Eu faria tudo, né? A CLS manda que a gente faça primeiro a atropina, 1 grama, que mudou, né? 1 grama venoso. Aí você bota o marcapasso transcutâneo como ponte para que o seu paciente não morra. Depois você passa o marcapasso transvenoso e continua a intervenção. Porque se você não resolver isso aqui, tudo que está aqui para trás é temporário. Você precisa agir aqui, ó. Pô, tá aqui a atropina. Olha o marcapasso transcutâneo. Isso aqui salva a vida, viu, galera? Depois eu passo o marcapasso transvenoso e depois eu continuo a hemodinâmica. Essa sequência, na presença de bradicardia ameaçadora à vida. Bom, foi realizado a atropina em bolos, passado o marcapasso transcutâneo e logo em seguida fluoroscopia, estava na hemodinâmica, né? Com sítio, a frequência foi ajustada para 60 batimentos, ajuste da energia em 2 milivolts e a sensibilidade em 5 milivolts. A intervenção percutânea prosseguiu, identificou-se a artéria culpada. Olha aí. Tudo tapadinho, ó. Tudo tapadinho. Então veja, o marca-passo aqui foi no sentido de preservar a vida do paciente, mas o tratamento definitivo é desobstruir essa artéria aqui, tá certo? Então vocês podem estar diante de uma situação como essa, que o paciente faz uma isquemia no nó atrioventricular e aí faz um BAVT e vocês têm que corrigir o BAVT para assegurar a vida do paciente e em seguida continuar com a intervenção. Próximo ao término da angioplastia, o paciente começou a dessaturar. Lá vem problema. A pressão era 0 e parou. E foi visualizado no monitor o ritmo de fibrilação ventricular. E não havia pulso, não havia, né? O marca-passo foi desligado imediatamente. Então, nesse caso aí, de parada, o marca-passo só vai gerar confundimento. Você desliga o marca-passo, porque parada em FV é igual aqui, galera. Olha aqui. Fibrilação ventricular. Esse ritmo anárquico, né?
que a gente vê no eletrocardiograma. Como proceder agora no caso de fibrilação ventricular? Me diga. RCP de qualidade, desfibrilação precoce, epinefrina somente após o primeiro ciclo, amiodarona ou lidocaína somente após o segundo choque. E aí, tá certo essa sequência aqui? Olha aqui, o bicho doido aqui, fibrilação ventricular. Tá, galera? Então, primeiro, no caso da parada ali da fibrilação ventricular, a gente começa com RCP de qualidade. Aí, em seguida, a gente faz a desfibrilação precoce. Aí, depois da desfibrilação, primeiro ciclo, a gente faz a epinefrina. E a amiodarona ou lidocaína, a gente reserva para os pacientes que receberam o segundo choque e ainda não reverter o ritmo. Essa é a sequência, tá certo, do ACLS para o tratamento da fibrilação ventricular, ok? Bom, como você classifica uma RCP de qualidade? Eu coloquei aqui para a gente revisar, não é? São 100 a 120 compressões por minuto, trocando o socorrista a cada 2 minutos. Olha, gente, isso aqui é extremamente importante. Você, quando está coordenando uma parada, você verifica que no final de 2 minutos, aquele cara que está ali tem que parar. A gente precisa de nova energia, então troca o socorrista a cada 2 minutos, mesmo que aquele bonitão diga lá, não, mas eu aguento. Não, mude. Você aguenta daqui a pouco, quando você voltar, mas agora vamos mudar. Compressão de 6 centímetros, deixando o tórax voltar ao repouso. Não hiperventilar. Isso aqui é extremamente importante. Você sabe por quê? Porque no momento que eu faço a compressão, eu tenho que deixar que o tórax volte à normalidade. Para quê? Para que haja enchimento venoso. Tá certo? Para que os ventrículos se encham novamente. Para eu poder fazer de novo débito cardíaco. Então, se eu fico apertando sem descomprimir, termina que eu estou fazendo uma massagem que não é de qualidade. E a outra questão é com relação à ventilação. Às vezes você está lá, um colega na cabeceira, fica lá ambuzando a todo custo. Não, não é assim, tá certo? São 30 incursões, 2 ventilações, tá certo? A ventilação nesse momento é o que conta bastante, mas ela não pode atrapalhar as compressões torácicas. Bom, não interromper as massagens, tá certo? E se isso for necessário, apenas 10 segundos. No nosso caso, a gente tem feito isso aqui, galera, visualização com Doppler espectral da artéria femoral comum esquerda, né? Porque o socorrista está pelo lado direito do paciente. Então, para que não atrapalhe, a gente fica olhando com Doppler a artéria femoral esquerda e verifica se a velocidade sistólica durante as compressões está acima de 40 centímetros por segundo. E isso é importante por quê? Porque você consegue acompanhar com o Doppler sem interromper, sem ficar aquela coisa de checar pulso, verificar pulso carotídeo, não. Bota o Doppler lá, se o seu serviço tem ultrassom, bota o Doppler na artéria femoral comum e acompanha a massagem. Você vai ver que quando o paciente retorna à circulação espontânea, você vê claramente o Doppler ali corando, tá certo? Batendo, e você sabe que voltou. Então esse estresse de ficar palpando o pulso carotídeo ou femoral, o que for, isso é uma coisa que eu tenho certeza que no futuro, é por isso que eu estou falando disso aqui, o ACLS vai vir para melhorar esse aspecto aí, porque até os profissionais mais experientes, quando vão checar pulso, têm dificuldade. Então, é importante acompanhar com o Doppler. E a outra coisa, nosso paciente está monitorizado com a pressão arterial invasiva, você fica acompanhando ali também a curva de pressão arterial, e quando volta o paciente, você tem essas duas informações, né? A terceira seria, nosso paciente está entubado, a capnografia, mas esse recurso não é muito disponível, né? Então, o paciente, quando volta à circulação espontânea,
a CO2 da capnografia sobe abruptamente para em torno de entre 30 e 40 milímetros de mercúrio e você vê claramente de que o paciente voltou à circulação espontânea. Então isso aqui é fundamental. Aqui eu botei, ó, esse bonequinho aqui fazendo massagem em outro para mostrar de que aqui é reto, ó. Não se faz massagem nem com punho, nem com cotovelo, nem com ombro, e sim com o quadril, o que mexe ao quadril. Então na RCP de qualidade você tem que rebolar, tá certo? Então isso aqui é muito bacana para que vocês compreendam de que o seu peso de maneira enérgica deve cair sobre o tórax do paciente para que a massagem seja de qualidade. Então, tudo isso aí, né? Eu coloquei aqui, ó, essa visão que você tem da artéria femoral, mesmo durante aqui está a artéria e a veia do lado. Mesmo durante a RCP, você vê isso aqui corando, ó. Você vê claramente. E se você fizer um Doppler espectral, você vai ver isso aqui, ó. Então é tudo de bom você observar a massagem através do Doppler da artéria femoral esquerda. Pode ser esquerda ou direita, eu prefiro esquerda para você se colocar numa posição de maestro da parada, tá certo? E não atrapalhar, tá certo? Não atrapalhar. Seguindo aqui, minha galera. Em que momento é administrada a epinefrina? Você começou lá, massagem, choque. Então, isso é importante você saber, porque a adrenalina, a epinefrina, é a base do tratamento das paradas, né? É a droga conceitualmente mais importante, porque ela tem várias ações, ela é um vasopressor potente, ela é um cronotrópico cardíaco e também é inotrópico. Então, eu botei aqui, nos ritmos chocáveis, FV e taquicardia ventricular sem pulso, logo após o primeiro choque. Chocou, o paciente não voltou, adrenalina. Nos ritmos não chocáveis, a sistolia e a ESP, logo que possível após iniciar as compressões. Tem diferença, tá vendo? C. A dose é de 1 mg EV a cada 3 minutos. Por que a cada 3 minutos? Porque o tempo médio de metabolização de 1 mg de adrenalina é em torno de 4 minutos. Então você vai fazer a cada 3 para que sempre fique vasopressor circulando no paciente. D. Checar se realmente o volume da droga chegou ao coração com a infusão de 10 a 20 ml de soro fisiológico ou similar, e elevação do membro no ACLS apenas, não apenas lavar a via, né? Você tem que fazer adrenalina, empurrar com solução salina e levantar o membro para que você tenha convicção de que a droga chegou no coração. Então essa é a maneira correta de fazer adrenalina. Às vezes você faz adrenalina lá, quando você vê a adrenalina está subindo na outra via do soro, é um horror. Então você tem que estar atento a isso aqui. Você como médico, como maestro da parada, tem que estar atento à forma que está sendo administrada a adrenalina. Vou ter a fórmula aqui para vocês. Então todas, né? Tudo aqui está correto. Tudo aqui está correto. Bom, como é que eu faço a desfibrilação? Na taquicardia, na fibrilação ventricular ou na taquicardia ventricular sem pulso. Desfibrilação com 200 joules em equipamentos bifásicos e 360 joules em equipamentos monofásicos. Observar o posicionamento das pás externo e apical. Tá? Se você fizer o contrário, ferrou. Tem que estar aqui, ó, a external e tem que estar aqui a apical, porque o choque tem que fazer essa direção. E nos desfibriladores como esse aqui, bifásicos, quando o choque chega aqui,
nessa pá ele volta para cá. Então são duas correntes de energia, duas no desfibriladores bifásicos. Checar o ritmo antes de disparar o choque e pedir para a equipe se afastar. Por quê? Na hora que você coloca as pás aqui, você tem a possibilidade de ver no monitor qual é o ritmo. É uma certificação de que você está realmente chocando, desfibrilando um ritmo chocável. Então, não custa nada na hora que você colocou as pás, olha no monitor se realmente é a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular sem pulso. E voltar às compressões imediatamente após o choque. Então não fica checando o pulso. Acabou o choque, compressão. E acompanha lá com ultrassom na artéria femoral. O que é que está acontecendo com o seu paciente? Então aqui é tudo, né? Eu coloquei aqui o DEA porque o DEA tem a mesma função do desfibrilador. Apenas o dispositivo externo, externo automático, ele verifica para você se o ritmo é chocável ou não. É legal, né? Mas intra-hospitalar, o que você vai ver são esses desfibriladores no sentido de que você mesmo possa olhar o ritmo do paciente. E aí, galera, tudo bem até aí? Quando eu vou usar antiarrítmico na fibrilação ventricular ou na taquicardia ventricular sem pulso, botei aqui a lidocaína e a amiodarona, as fórmulas delas aqui. Após o segundo choque, sim, a amiodarona na dose de 300 mg, são 2 ampolas, EV, podendo usar mais 150 ampolas se necessário. A lidocaína na dose de 1,5 mg por quilo. Não parar as compressões para fazer a amiodarona ou lidocaína. Infundir 10 a 20 ml, a mesma coisa, logo após a sua administração. Para que vocês tenham certeza de que a droga chegou lá no coração. Então, quem marcou tudo aqui está certo. Só se faz antiarrítmico quando você tem um choque, tem um ritmo refratário ao choque, à desfibrilação. Aí você lança a mão da amiodarona e da lidocaína. Bom, e quantas ventilações? Vai ficar lá, ó, como ele pegou aqui, ó, pouquinho, ó. Aqui tem 1000 ml, galera. Aqui tem 1000 ml. E em média, o ser humano precisa de em torno de 400 ml para os 2 pulmões. Então, pequenas pressões, tá certo? Observando as compressões. Esse aqui, o médico pode ficar aqui. Por quê? Porque você não pode atrapalhar com as ventilações as compressões. Aqui, ó. Retirar o paciente da ventilação mecânica, caso esteja em uso, para evitar a PIP. Ou seja, a PIP é uma pressão expiratória no final. Então, se eu deixo a PIP, significa que eu estou aumentando a pressão intratorácica, estou mantendo a pressão intratorácica. Isso dificulta a massagem cardíaca. Então, toda vez que um paciente tiver em ventilação mecânica e parar, você tira ele da ventilação e vai pôr um burro. Porque você consegue controlar, tá certo? A quantidade e acompanhar sincronicamente aquela questão de 2 ventilações para 30 compressões. Bota o O2 a 100%, ventila de 10 a 12 incursões por minuto e não parar as compressões para realizar IOT. Não parar. Se você tem habilidade para entubar o paciente com as compressões, você vai. Mas se você não tem, não é imperioso que você entube o paciente durante a parada. Você pode apenas ficar ventilando e no momento que ele voltar à circulação espontânea, se a causa foi hipóxia, você pode lançar a mão da intubação orotraqueal. Então não fica vexado para entubar um paciente que está em PCR, porque essa não é a prioridade. A prioridade é manter o débito cardíaco, para manter a perfusão cerebral,
a perfusão dos órgãos no sentido de preservar a vida do paciente. A ventilação, como ele está totalmente parado, tá certo? Não tem resistência nenhuma. Com bolsa, válvula, máscara, a gente vai conseguir entregar o oxigênio que o nosso paciente precisa. Beleza, galerinha? Então aqui, ó, quem marcou tudo, tá certo, ó. Aqui entubando. Caso você tenha essa habilidade, eu botei aqui, ó, o mark 1, que essa aqui é a maravilha, né? Que você vê totalmente as cordas vocais. O 2, você vê a pontinha, que tá a cartilagem epiglótica. Aqui você só vê um pedacinho de nada do furinho lá da entrada da glote, ó. E aqui você não vê nada. Então aqui você faz a laringoscopia, passa um bujo e depois desce o tubo. Seguindo, após o terceiro ciclo e 2 desfibrilações com 200 joules, bifásico, 2 doses de epinefrina e 300 miligramas de amiodarona, o nosso paciente retornou à circulação espontânea, com frequência de 55 batimentos por minuto, pressão média arterial de 70 milímetros de mercúrio, saturando 95 e o ECG com o QT alongado. Foi encaminhado ao UTI. Lá vem problema, né, galera? Então saiu de uma parada. Em taquicardia, em fibrilação ventricular e agora nós temos um QT alargado, né? Olha como é que mede o QT. Do início da onda Q até o final da onda T. E ele tem que ser ajustado, tá certo? Para os nossos pacientes. É feita uma conta para você identificar se o QT está alargado. Mas aqui, ó, claramente, ó, a distância que tem aqui. Bom, admitido na UTI, iniciou-se os cuidados pós-PCR e pós-angioplastia, que tratou uma oclusão de 90% em 2 segmentos da artéria descendente anterior, com a implantação de stent farmacológico. Foi iniciado o controle de temperatura, ajuste para 32 a 35 graus Celsius, monitorização e colhida nova gasometria arterial e venosa. Aqui, ó, nós estamos querendo saber a hemodinâmica do paciente. Realizado novo ECG. E aí, galera? Tá aqui a gasometria. O paciente continua acidêmico, tá certo? A PCO2 está normal. A PO2 baixa para a idade dele. O lactato, ó, estourado. Mas isso aqui é por conta de uso de adrenalina, da parada. Tem que considerar todos esses, mais o choque que ele passou, né? O choque cardiogênico. Aqui estão os dados da ventilação mecânica, ventilando em entubado, ventilando em VCV, 400 ml, 15 incursões por minuto, volume minuto de 6, PIP de 8, pressão de pico de 20, relação IES 1:3, pressão de platô 17, drive pressure 9 centímetros de água, relação de 140, uma relação ainda baixa, permanece em acidose metabólica, pico de 16, potássio foi corrigido, mas o cálcio continua baixo, e o delta PaCO2 de 12. Esse delta aqui, galera, significa o seguinte, que o paciente, na parte venosa, ele está lançando muito mais gás carbônico por conta do aumento da demanda metabólica que ele está tendo. Então, toda vez que esse delta PCO2 estiver alargado, você tem que pensar na possibilidade de droga vasoativa no sentido de melhorar a performance do débito cardíaco para melhorar o delivery de oxigênio, que é a variável hemodinâmica mais importante, chamada TO2. E veja que a saturação venosa dele de oxigênio é 58%. O normal é em torno de 70%. Então significa o quê? Que esse paciente está tendo um consumo exacerbado de oxigênio. Como a gente não consegue controlar o consumo, nós temos que tratar o delivery, a DO2, a oferta.
E isso é feito através da avaliação do débito cardíaco do paciente, em última instância, o índice cardíaco e também o conteúdo arterial de oxigênio. E o conteúdo arterial de oxigênio avalia 3 variáveis. A principal, a hemoglobina do paciente, a saturação e a pressão arterial de oxigênio no sangue arterial. Portanto, esse paciente é candidato à manutenção da dobutamina. E veja aqui mais uma vez o QT dele alargado. Bom, em que você atribuiria o alargamento do QT? Veja aqui, ó. Hipocalemia, uso de antiarrítmicos, como a amiodarona, analgesia com opioide e hipoxemia. Tudo isso aqui pode dar alargamento de QT. Então, portanto, o nosso paciente está com QT alargado por conta disso. Cuidado, galera! Olha, houve ordem médica para a reposição de cálcio. Lembra que ele estava com cálcio baixo? Que fosse preparada uma solução de dobutamina, lembra? Delta PCO2 também alargado, SVO2 baixa, dobutamina. Além de nova avaliação com eco e US. Solicitado sonda vesical, o paciente estava anúrico até o presente momento, e foi visualizado no monitor a seguinte arritmia, com pressão arterial média se mantinha em 70 milímetros de mercúrio. E aí, galera? Agora nós temos essa arritmia aqui. Qual o diagnóstico dessa arritmia? Observe que é uma taquicardia ventricular, tem pulso, porque tem pressão, tá certo? Mas isso aqui pode degenerar para uma taquicardia ventricular polimórfica, sem pulso, ou mesmo uma fibrilação ventricular. Então, esse ritmo aqui tem que ser tratado imediatamente. Que ritmo é esse aqui? O que é que vocês acham dessas pontas? Estão torcidas ou não? Olha lá, é um tossar de poá e vamos tratar com sulfato de magnésio. É um tossar de poá e vamos fazer cardioversão. É um tossar de poá e vamos fazer desfibrilação. Ou é uma fibrilação ventricular e vamos novamente desfibrilar. O que vocês acham nesse caso? Aqui, ó. Essa arritmia, galera, realmente é um tossar de poá. Desculpe a pronúncia aí. Sou fraco no francês. Tossar de poá. Quando nós temos essa arritmia na presença de estabilidade hemodinâmica, a pressão do nosso paciente é 7. Pressão arterial média, 7. Boa, né? Temos que manter acima de 65. Nós tratamos ela com sulfato de magnésio, de 1 a 5 gramas venosos. Você bota lá 5 ampolinhas de sulfato de magnésio a 10% num soro de 100 e faz a infusão. Provavelmente, isso aqui vai desaparecer. A gente já tinha corrigido o cálcio. Então, tossar de poá é a única arritmia que você, se tem estabilidade, você trata com sulfato de magnésio. Mas se não tem estabilidade, tá certo? Estabilidade que eu digo aí, das 4 que nós estamos avaliando, a gente só pode checar uma, que é a questão da pressão arterial. As outras, o paciente está entubado, a gente não tem como checar. Lembra? Instabilidade hemodinâmica. 4D. Diminuição do sensório, dispneia, diminuição da pressão arterial e dor torácica. Então, das 4, nós só temos condições de checar uma, que é a pressão arterial invasiva. Nosso paciente está com pressão arterial invasiva. Então, se diminuiu a pressão, ele ficou instável, essa arritmia aqui, apesar de ter pulso, é a única que a gente faz desfibrilação. Mas no caso de estabilidade, a gente tenta a reversão com sulfato de magnésio. E por que a gente faz
desfibrilação e não cardioversão, Roland, já que o paciente tem pulso. É porque nessa arritmia os QRS não estão harmônicos, sincrônicos. Então a cardioversão elétrica não vai funcionar por conta dessa desorganização do QRS. Nesse caso você tem que desfibrilar. Então, tossade de pois, sulfato de magnésio para os pacientes estáveis e desfibrilação para os pacientes não estáveis. Beleza? Beleza, galerinha? Olha lá. Sulfato de magnésio. Aqui eu trago algumas considerações do sulfato de magnésio, que é uma droga excepcional. Todo paciente na UTI tem que ter o magnésio checado, viu, galera? Por quê? Porque ele pode provocar múltiplos distúrbios inerentes a ele, também ao cálcio e ao potássio. É o magnésio que faz a estabilização da membrana celular, no sentido de que os outros eletrólitos possam funcionar naquela ida e vinda. Se você não tem magnésio, você termina comprometendo os outros íons, e aí vem essas arritmias graves, como essa que nós acabamos de demonstrar. Bom, com a infusão de sulfato de magnésio a 10%, 5 gramas, 50 ml diluído em 100 ml de soro glicosado em veia profunda por 1 hora. Em caso de veia periférica, é necessário a diluição maior, tá? O nosso paciente não necessitou receber desfibrilação. Já tinha falado sobre isso aqui, tá bom? Porque tinha pulso e tinha pressão arterial estável. A tossade de pois é a única taquicardia ventricular que, mesmo com pulso, em caso de instabilidade, recebe desfibrilação e não cardioversão. E aí, nosso paciente voltou ao ritmo sinusal, olha que maravilha, e nós retornamos aos cuidados pós-PCR. Bom, aí a gente está cuidando do nosso paciente, e aí já durante os cuidados pós-PCR, o paciente, de maneira súbita, fez uma bradicardia e em seguida apareceu no monitor o traçado em D2, tá certo? De linha reta, e a frequência cardíaca marcava 0. Foi iniciado rapidamente as manobras de compressão torácica, novamente desfibrilação, desconectado do ventilador, e iniciado as manobras para tratamento da PCR, dessa vez um ritmo não chocável. Qual o primeiro passo quando você viu uma linha dessa aqui, galera? Considere que você está vendo isso aqui no monitor. Olha lá, ó. Protocolo cagada: checar os cabos, aumentar o ganho e checar derivações. B. Em caso de dúvida, pode ser verificado o ritmo nas pás do desfibrilador. Estou com dúvida, aí boto mais um mecanismo. É importante uma avaliação da curva de PAM e, se houver, a dupla, né? Verificar o Doppler espectral da artéria, já falei sobre isso. Então, tudo isso aqui é importante para você determinar agora o tratamento do ritmo não chocável. Coloquei aqui, ó, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, assistolia e a ESP. Esses dois de cima são chocáveis, com desfibrilação, carga máxima, e os dois de baixo são os ritmos não chocáveis. Então, acertou quem marcou tudo. Eu tenho que ter certeza de que realmente é uma linha reta. Então, o protocolo cagada é imprescindível. Em dúvida, posso usar as pás e posso também fazer avaliação através da curva da pressão arterial invasiva ou usar o Doppler para verificar se realmente o paciente está parado. Ok? Qual o próximo passo? O ritmo realmente foi de assistolia, depois de checado todos os protocolos, né? Fiz lá o protocolo cagada. Já no segundo ciclo,
o colega se lembrou da acidose metabólica, lembra? Pique de 16. Então o paciente já está consumido. E essa acidose metabólica não foi ainda tratada, porque a gente estava nos cuidados pós-PCR, pode acontecer isso aí. Então pediu para que fosse infundido 150 ml de bicarbonato de sódio a 8,4. Foram, desculpe aqui o erro, feitos 2 ampolas de epinefrina e 1000 ml de salina. O paciente retornou novamente à circulação espontânea em ritmo sinusal. Então nós tivemos nosso paciente, né, um choque cardiogênico por IAM, que desenvolveu uma bradicardia ameaçadora à vida, passagem de marca-passo. Depois ele fez uma fibrilação ventricular, que nós tratamos com choque. Depois ele veio para a UTI e aí fez uma tossada de Poix, que a gente fez magnésio. Depois ele desenvolveu uma assistolia que a gente tratou novamente com RCP e epinefrina e corrigimos a causa de base, que nesse caso aqui já foi uma hipovolemia e uma acidose metabólica que a gente fez bicarbonato. Então, nesses casos aqui, galera, vocês estão autorizados a fazer bicarbonato, porque se a gente não corrigir essa acidose imediatamente, o paciente vai continuar em assistolia e vai terminar indo a óbito. Então, aqui, ó, quais são as causas, os Hs reversíveis da PCR? Hipoxemia, hipovolemia, hipocalemia, H+, que é a acidose, que foi o caso do nosso paciente, e hipotermia. Eu coloquei aqui, galera, ó, essa equação é a equação da vida. CO2 mais água na presença de anidrase carbônica vira ácido carbônico, que novamente é quebrado, bicarbonato e H+. O contrário é verdadeiro. No momento que vocês entenderem isso, que isso aqui é feito pelo pulmão e isso aqui pelo rim, esse é o equilíbrio do nosso organismo no sentido de preservar o pH entre 7,35 e 7,45. Então essas aqui são as causas reversíveis, tá certo? Da parada. Então, toda vez que vocês estiverem no ritmo de assistolia ou AS, vocês têm que pensar na possibilidade que o seu paciente pode estar com algum desses problemas. E se você não corrigir, não vai adiantar você ficar ali fazendo massagem o tempo todo, epinefrina, porque não vai retornar à circulação. E novamente, para demonstrar que tudo isso aqui ocorre na célula, dentro da mitocôndria, o produto disso tudo isso aqui, na presença de hipóxia, é aumentar o lactato. Quais os T's das causas reversíveis na PCR? Não chocável. Olha lá. Hipertensão torácica, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, trombose, tromboembolismo pulmonar, trombose coronária e toxinas. Quais são? Eu botei aqui para vocês lembrarem. E aqui eu botei um pneumotórax e um tamponamento por aumento de líquido no pericárdio. Tamponamento e pneumotórax. Cuidado, galera, com isso aqui. E vimos que todas, né? Aqui eu tenho um tamponamento, ó. Observe aqui. Líquido pericárdico cobrindo o coração. Esse coração fica sambando aqui dentro, no swing heart. E não consegue se contrair adequadamente porque existe líquido, né? Formando uma força contrária à força que ele está exercendo. Novamente aqui, ó, no raio-x, a imagem do tamponamento. Então, todas essas aqui são causas reversíveis, tá certo? De parada cardiorrespiratória em ritmo não chocável. Com relação aos cuidados pós-PCR, suporte avançado de vida, né? O paciente tem que estar na UTI, monitorização contínua,
O controle da temperatura, isso aqui é extremamente importante, né? O paciente que não volta, tá certo? Continua rebaixado, você fazer 12 até 24 horas, alguns autores falam em 36. A diminuição da temperatura hoje não se fala de hipotermia, se fala de controle de temperatura. Entre 32 e 36 graus você vai ajudar a preservar os neurônios do nosso paciente, melhorando assim a chance de sobrevida pós-PCR. Suporte hemodinâmico, nós já falamos, avaliação e tratamento da causa subjacente, isso aqui foi feito, né? Na hemodinâmica, avaliação neurológica, para ver se essas paradas todas houve algum dano neurológico importante, e cuidados de suporte na reabilitação física e psicológica, isso aqui, família, e logo que o paciente for estubado e voltar à vida real, ele precisa de um acompanhamento psicológico e fisioterapêutico exemplar, porque o grande problema, às vezes, pacientes que passam por parada, isso aqui, ó, fica precário, muito precário, a gente tem que ter cuidado com isso. É fazer o ABCD da pós-PCR. E aí, galera, olha o eco do nosso paciente no final de tudo. Vou botar mais um pouquinho aqui, ó. Olha que coisa linda. Átrio esquerdo, olha a válvula mitral, ventrículo esquerdo, átrio direito, olha a válvula tricúspide. Olha aí. Então, valeu a pena o nosso esforço, né? Valeu a pena o nosso esforço. Eu sempre digo que quando a gente faz as coisas de maneira exemplar, sempre vale a pena. Então, eu tenho uma tríade do bom médico. A tríade do bom médico. Primeiro, conhecimento científico. Concorda? Segundo, humildade. Humildade. Saber pedir ajuda. Saber identificar as suas vicissitudes. E o terceiro, não fazer nada que não esteja cientificamente escrito. Então, a ciência, ela luta muito para que nós médicos obedecemos protocolos, como é na aviação. Tá certo? Você decola no avião com o piloto A, com o piloto B, com o piloto C, é sempre a mesma zoada, os mesmos procedimentos, tudo igual, porque eles fazem rigorosamente tudo como deveria, como deve ser feito, através de checklist. A medicina tem chegado, tá certo, a esse exemplo, eu diria que está se aproximando muito. E toda vez que nós formos protocolares, né, ou seja, cumprirmos os protocolos, a chance dos nossos desfechos serem melhores é muito maior. Então fica aqui essa mensagem de que conhecimento científico, humildade e ser protocolar. Toda vez que você obedece checklist, você termina tendo mais êxito nas suas condutas. Olha aí, galera, coração do nosso paciente. Show de bola, né? E aí, quero agradecer a vocês, tá certo, pelo estarem comigo até agora, nesse caso clínico que abordou tudo sobre a CLS. Queria que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal, acionassem o sininho para que a gente pudesse ter cada vez mais colegas e estudantes de medicina no nosso canal. Tá bom? Fico grato a vocês, dizer que estou muito feliz e em breve nós estaremos aqui com um novo caso clínico. Tá bom? Fica aí um grande abraço do amigo Roland Lavigne, na certeza de que nós estaremos sempre juntos para melhorar cada vez mais a qualidade da nossa medicina. Um abração, fiquem com Deus.